A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Essa AVA é a quinta parte da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a segunda parte da aula 14. Nós estamos no período do cativeiro, que é o período de Joaquim, do rei Joaquim, até Zorobabel, que foi um descendente dos reis, né, da família real lá em Babilônia. Nós estamos sempre relembrando, né, o período histórico na nossa linha de tempo, que é a metodologia que nós utilizamos nessa disciplina para criar na sua mente essa visão panorâmica da história bíblica. É lógico que enquanto a história bíblica acontecia, a história da humanidade acontecia, mas Deus, na sua sabedoria, escolheu as histórias que foram contadas na Bíblia como a revelação sua para a humanidade. Esse período, que foi o período do cativeiro, nós temos várias realidades, mas nós tratamos na ava anterior acerca da realidade do período babilônico, ou seja, do Império Babilônico. Vimos então esse período, que foi na verdade o período neo-babilônico, com 3 dinastias, e depois veio o império, que é o império que dominou o Império Babilônico, inclusive na visão de Daniel seria o segundo império, né? Porque houve 4 impérios até Jesus, né? Que foi Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. E aí nós estamos agora no Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa domina a Babilônia e liberta os judeus. Liberta de fato, né, fazendo com que, dando a oportunidade para eles retornarem para Jerusalém. E houve então aqueles 4 retornos que nós já falamos. A união da Média e da Pérsia, nós temos os 2 grandes reis, que foi Ciro, que era o rei da Pérsia, e Dario, que foi o rei dos Medos. Eles unidos sitiam Babilônia e transformam esse novo reino dividido entre os Medos e Persas. Posteriormente, nós vemos como que um rei, depois outro rei, né, no sentido de que um era da Média, outro era da Pérsia, e no final a Pérsia acaba dominando e se tornando aquela que é a prioritária sobre os medos, né? A queda de Babilônia, o último banquete de Belsazar, que nós falamos, quando tem aquela escrita na parede. E aí nós temos Ciro, que era o rei da Pérsia. Ele permite que os judeus voltem para Jerusalém. O segundo retorno, nós encontramos no segundo retorno a família real, com Zorobabel. Inclusive ele leva também Josué, que é um sacerdote ou aquele descendente dos sumos sacerdotes. E depois nós temos Neemias e temos Esdras, o escriba. O número de judeus que voltaram a Jerusalém foi 42.462. Mas muitos não voltaram. É importante dizer que muitas famílias judaicas decidiram ficar nas cidades babilônicas, agora medo-persas ou persas, né? Porque já tinham suas estruturas de empresas, casas, eles tinham o seu domínio. Então, em certo sentido, houve um acordo de muitos que ficaram até para poder ter como financiar a reconstrução do Estado de Israel. O Império Medo-Persa domina da Índia até o Egito. É o maior império que foi visto nos tempos antigos. Nós vemos aí algumas roupas, né, desse período, apenas para se localizar, e aí está o Império Medo-Persa. Vocês veem que ele é muito superior àquele Império Babilônico. Ele domina o Egito, né, e ele mesmo chega a entrar na Trácia, que é uma região da Europa, né? Então eles atravessam ali aquela região da Lídia, Cilícia, que é a Turquia atual,
e chegam mesmo a entrar na Trácia. Mas depois eles são empurrados pelos gregos, né, porque aquela região é a região das tribos gregas, mas eles também chegam mesmo a seguir em direção à Índia, né, e seguem um caminho que nunca tinha sido seguido por aqueles impérios. A reconstrução de Jerusalém, com a morte de Ciro, Cabices, ou também chamado de Artaxerxes ou Xerxes, seu filho, sucede-o, e logo que subiu ao trono, os sírios, os fenícios, os amonitas, os moabitas e os samaritanos escreveram-lhe carta pedindo que impedissem a reconstrução de Jerusalém. Eles, olha, o que eles querem dizer é o seguinte: olha, esse povo é complicado, você não pode deixar eles se levantarem de novo. Cambises, o filho de Ciro, reinou apenas 2 anos e morreu em Damasco, ao seu regresso do Egito, que havia subjugado. Os magos, depois da sua morte, governaram o reino durante 1 ano só, com poder absoluto. Mas os chefes das 7 províncias, das principais famílias da Pérsia, os depuseram e, de comum acordo, constituíram Dario, filho de Estaspe, rei. Então, nós encontramos aí saindo dos persas para os medos. Cambises mandou que a reconstrução parasse, né? Então, é interessante como ele reinou pouco tempo, né? O pai dele havia dado a autorização, era um cumprimento de profecia, mas o filho mandou parar, ouvindo os inimigos de Israel. Ele então dominou pouco tempo e virou uma certa confusãozinha ali no império, mas depois Dario ele restitui a situação. A história judaica diz que Dario era um simples cidadão, mas fizera a Deus um voto. Se um dia subisse ao trono, restituiria o templo em Jerusalém, tudo que estava em Babilônia, dos vasos sagrados. Quando ele foi proclamado rei, aconteceu que Zorobabel, príncipe dos judeus, era um velho amigo dele e estava próximo dele. Então isso tudo facilitou a ideia do retorno para Jerusalém. Dario permite que a reconstrução continue de Jerusalém, né? O segundo retorno acontece agora com uma entrada triunfal, né? E com um grupo triunfal, porque ia com Zorobabel e com o sumo sacerdote, né? Então agora não era um grupo que tinha ido só, era o próprio descendente do rei Davi, estava retornando. Assim, uma grande multidão de todas as idades e ambos os sexos, guiadas por aquele que Dario havia posto à frente, fez toda a caminhada com incrível alegria e ao som de flautas e de timbales. Zorobabel, de que falamos há pouco, era filho de Sealtiel, da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Ele chefiava essa grande multidão, auxiliado por Jesuá, filho de Josadac, sumo sacerdote, Mardoqueu e Serebeu, escolhidos por outras 2 tribos. Os samaritanos querem ajudar na reconstrução do templo, mas os judeus não aceitam. Isso cria um ódio por parte dos samaritanos e eles se unem aos povos de Canaã para impedir a reconstrução. Xerxes, que sucede a Dario, permite o terceiro retorno, agora com Esdras, o sacerdote e escriba, e aquele que forma, né, a escrita massorética, né, que é aquela, porque a escrita hebraica é consonantal, né, consoantes, e aí ele cria vogais, então letras para as vogais. E ele cria o grupo inicial, que vai ser aquele grupo que vai formar os futuros fariseus. O quarto o quarto retorno é com Neemias, que era um servo de Xerxes. Ciro, ou Artaxerxes, filho de Xerxes, então ele retorna aquele nome antigo Ciro, mas mantém aquela estirpe, né, de nome, que é Artaxerxes. Esse, então, seria o marido de Esther, que era a Hadassah. Ela assumiu o nome de Esther porque era o nome babilônico. O maior perigo para os judeus aconteceu nesse período. É a história de Esther, quando Amã, o Agagita, que era um descendente amalequita, né? Aquele que Saul havia
matado, né, todo o povo. Ele acabou não matando o rei, que era Agag, e aí Samuel matou, mas sabe-se pela tradição que surgiu um descendente de Agag que virou os Agagitas, né? E um desses descendentes, no tempo dos Medo-Persas, assumiu uma posição muito alta e queria destruir os judeus. É claro, os judeus tinham sido aqueles que tinham destruído os amalequitas, né? O seu povo. Mas nessa época Esther se torna rainha na capital da Pérsia, que era Suzã, e foi ali que os judeus tiveram a maior vitória sobre os seus inimigos, porque era o momento para se destruir Israel do mapa, né? Mas Deus traz salvação, e aí tem até a festa do Purim, né, que foi uma festa que representa a vitória do povo judeu naquele momento tão importante do retorno. Quer dizer, Satanás queria exterminar a nação de Israel com o retorno, porque havia profecia da vinda do Messias, que viria de Israel e viria lá na terra de Israel, né? Porque tinha prometido, tu Belém Efrata, né? Então, Jerusalém ia ter que ser reconstruída. E o templo também teria que ser reconstruído. E Satanás, é lógico que estava com seus planos, né, para tentar impedir o cumprimento da profecia. E é nesse período em que nós temos a reconstrução do muro, Jerusalém, o muro de Jerusalém, da própria cidade de Jerusalém e do templo, né? E nós vamos falar isso na próxima ava. E só voltando aí um pouco na linha de tempo do período do cativeiro, mas também lembrando o período milenar, né, com os 7 períodos bíblicos que nós temos visto. Então está aí o período do cativeiro, com todos esses pequenos detalhes que nós temos falado, né, dos 70, talvez 70 mais 70 mais 70, se for considerar os outros 140 anos, né, e aí nós chegamos nesse tempo, né, em que os medo-persas dominam, né, e que nós temos também a rainha Esther com Artaxerxes, que era o seu esposo. E é nesse período que Deus dá a vitória e que eleva agora um outro judeu para uma posição como a de Daniel, né? Então nós temos lá em Babilônia Daniel como um grão-vizir e agora no Império Medo-Persa um outro grão-vizir judeu que é Mardoqueu, o tio de Esther, e ele tem uma posição, o mesmo tipo de posição que Daniel teve, mas agora até com um império muito maior do que aquele império que Daniel auxiliou a liderar com os babilônicos. Então esse período do cativeiro, e nós vamos agora falar mais especificamente sobre o retorno, né, com a restauração do Estado de Israel, mas de uma forma diferente, como vassalos, né, daí para frente como vassalos. Só teve aquele pequeno período dos Macabeus, que nós ainda vamos falar no período do silêncio, foi uma realidade. Então aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. E eu espero que você, seja aluno do intensivo, seja aluno do modular ou de qualquer outro curso que a Logos venha a utilizar essas avas, né, que você possa estar a anotar e fazer a sua linha de tempo pessoal, né? Se possível, quem sabe até um cartaz, né, grande. Se você tiver numa sala, de repente na sala sua fazer, é claro que isso dependerá da orientação de cada professor. Deus os abençoe e, como eu sempre digo, sejam felizes, mas façam alguém feliz. Em nome de Jesus, amém.